Bom, fazendo paralelos, é o seguinte, não interessa onde for a eleição, o eleitor sempre vota com a sua parte mais sensível, que é o bolso, né? Claro. Porque assim, se o Joe Biden vencer a disputa, será uma continuação da atual política econômica. Mas se o Trump for eleito, ele quer levar a política para outro caminho. Haverá mudanças significativas, em especial na relação comercial com a China. Vamos ver um cenário dos Estados Unidos caso Trump retorne à Casa Branca, segundo promessas da campanha dele mesmo. Depois de um primeiro governo marcado por fortes reduções de impostos e aumento de tarifas sobre produtos importados da China, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, quer seguir novamente por este caminho. O empresário propõe, inclusive, um aumento geral das tarifas sobre todas as importações, no âmbito de um programa econômico que traz riscos para um país que já enfrenta uma inflação persistente e um elevado nível de endividamento. Os custos para os consumidores, segundo alguns analistas, poderão chegar a 500 bilhões de dólares adicionais por ano, e novos cortes de impostos tendem a aumentar o déficit das contas públicas. Nesse contexto, muitos agentes econômicos pelo mundo se perguntam quais são as propostas econômicas de Donald Trump e as suas potenciais consequências. A estratégia do ex-presidente pode ser resumida em uma receita: reduzir os impostos e financiar essa redução fiscal com um aumento geral das tarifas sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos. As tarifas alfandegárias sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos passariam de 10% e, no caso de alguns deles, especialmente os chineses, poderiam chegar a 60%. De acordo com o Departamento de Comércio, os Estados Unidos importaram mais de 3,8 bilhões de dólares em bens e serviços em 2023. Com o dinheiro obtido, Trump financiaria um amplo corte de impostos para a classe média, a classe alta, a classe baixa e a classe empresarial. Os aumentos planejados nas tarifas alfandegárias representariam um custo extra anual de $1.500 ou R$7.700 por família, de acordo com o Center of Americans, um centro de estudos de Washington. Para a Oxford Economics, essa política significaria um aumento de 0,6 ponto percentual na inflação. Para o Peterson Institute for International Economics, os 20% da população com renda mais baixa teriam 3,7% menos poder de compra, em comparação com um aumento de 1,4% para apenas 1% dos americanos mais ricos. De acordo com um relatório do Gabinete de Controle Orçamentário do Congresso, o corte de impostos proposto por Trump também poderá aumentar o déficit fiscal em 4,6 bilhões de dólares. Esses dados significam que, se o plano do republicano se concretizar, as autoridades deverão encontrar uma forma de conter o prejuízo nas contas públicas, por exemplo, cortando os gastos. Para o Peterson Institute, as propostas do republicano consistem em um sério risco para a segurança nacional. Bom, eu queria apresentar o que são os números do emprego, do desemprego. Já que a gente está falando de economia, tem um marco muito importante, que é uma vitória do Donald Trump. É claro que ele pega a máquina funcionando da gestão Obama, mas ele chega realmente ao que muitos analistas chamam de pleno emprego. Quer dizer, praticamente toda a força de trabalho ativa está empregada. Hoje, qual que é a situação? É claro que existe uma anomalia nesse gráfico, que é esse pico aqui enorme em 2020, que é a pandemia, obviamente. Quando as placas tectônicas se ajeitaram, qual foi a realidade? Em maio de 2024, é o dado mais recente do Labor Bureau dos Estados Unidos, 4% de desempregados nos Estados Unidos. Muito, muito perto dessa margem teórica chamada o pleno emprego. Só que existe um dado escondido nesse gráfico, que ele é real, que é os próximos números que a gente
conseguiu aqui são das pessoas que abandonam o seu emprego. Porque é o seguinte, isso aqui são as pessoas que estão empregadas ou que entraram no desemprego por causa de demissões. Mas existe uma enorme massa da força de trabalho dos Estados Unidos, o que mostra o próximo gráfico, das pessoas que, por vontade própria, abandonam o emprego. E é muita gente, e é um dado crescente. Essa mancha vermelha, que foi o número maior, e eu estou falando na casa de 4 milhões de pessoas que em curtos períodos de tempo simplesmente disseram para os seus empregadores: muito obrigado, a partir de amanhã eu não venho mais, por livre e espontânea vontade, foi inclusive apelidada de o grande abandono ou a grande renúncia. As pessoas deixaram de trabalhar. E este dado, que é um traço de uma realidade, pode ser um choque de gerações, pessoas que não querem mais ter as condições pós-pandemia, por exemplo, o trabalho presidencial, existem muitas justificativas, mas isso tem um impacto na economia dos Estados Unidos, é uma realidade do trabalho nos Estados Unidos, mas não aparece nos gráficos do desemprego, porque para a estatística do Labor Bureau, eles não foram demitidos, então eles não entram na conta do desemprego. Mas a massa ociosa nos Estados Unidos é maior do que os números reais ali do Labor Institute. Marinho.